Pode começar. Pode começar. Bom, senhoras e senhores, eu gostaria de dar uma palavra primeiramente geral e todo o detalhamento, eu gostaria que o nosso diretor Gilson, as dúvidas relativas à questão das escolas cívico-militares, que elas pudessem ser talvez mais esmiuçadas com o nosso diretor. O que eu sei é que é um programa interessante, é um programa que tem um respaldo popular imenso, um programa que já tem demonstrado, através de evidências científicas, que ele é um bom programa, é um programa que, para ser implantado, ele busca a concordância dos professores e dos pais dos alunos, não é nada imposto. Esse é um aspecto muito positivo. A sociedade se manifesta de uma maneira muito direta a respeito da implantação ou não. Ouvimos os servidores, os professores, isso tem um aspecto também muito contemporâneo, de não ser alguma coisa que é colocada de cima para baixo, mas enfim, o resultado é que nós temos hoje uma fila de espera de mais de 300 cidades que desejam implantar esse programa. Então, em termos gerais, estou muito satisfeito com aquilo que eu tenho visto e que está acontecendo. Muito obrigado. Vou falar você. Daremos início às perguntas. Lembrando que é permitida apenas uma por profissional. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas se atenham ao tema. Convidamos, então, Maiara Oliveira, do Metrópolis. Boa noite, ministro. Só queria tirar uma dúvida. No seu discurso, o senhor falou em 217 novas escolas, no total, na verdade, para 2022, antecipando a meta, mas o release fala em 216. Queria saber qual o número certinho e também quantas escolas já aderiram o modelo cívico-militar atualmente. Obrigada. Eu creio que eu posso estar enganado, mas o número mesmo é 217, né? 216. 16. Então, pronto. Aí tem uma diferença. 216. Não, as escolas que nós temos hoje são 127. 127. Hoje em pleno funcionamento. Em seguida, convidamos Natália Fruê, do SBT. Oi, ministro, boa noite para todo mundo. O senhor falou das evidências de que é um modelo que deu certo. A implantação dessas escolas começou em setembro de 2019. Apesar da pandemia, vocês têm essas evidências? Eu queria mais o detalhamento de qual é a diferença das escolas do modelo tradicional para esse e se a pandemia atrapalhou para saber dessas evidências. Pedir ao nosso diretor. Quanto à diferença para outras escolas da rede de educação básica, a parte curricular, ela não tem diferença nenhuma. O programa, ele é um programa de gestão escolar. Então, ele atua muito mais fora da sala de aula do que na sala de aula. Então, ela tem muito poucas diferenças em termos de conteúdo, quanto a uma escola convencional, chamamos assim. Na questão das evidências, é claro que, como eu disse até na minha fala, apesar do pouco tempo, é pouco tempo ainda para a gente falar em impactos, que eu acho que é a sua pergunta. O que a gente tem tido são relatos de diretores, de secretários de educação, de prefeitos, que mostram que alguns resultados começam a aparecer. Então, por exemplo, e eu comentei sobre isso na minha fala, por exemplo, a gente tem escolas hoje que tem mais na fila de espera do que alunos matriculados. A gente tem hoje escolas que, por exemplo, abriram as suas inscrições pela internet e em 3 minutos as vagas foram esgotadas. A gente tem relatos de diretores de escolas que comentam conosco que a violência dentro da escola diminuiu, que o ambiente está mais pacificado.
relatos de alguns prefeitos de que o entorno da escola também melhorou, certo? Então, são com base nesses relatos que foi feito o comentário. Quanto à questão da pandemia, naturalmente, a pandemia atrapalhou, mas a gente, ainda assim, em plena pandemia, a gente conseguiu alguns resultados interessantes. Por exemplo, nós tivemos escolas que 0% de evasão escolar, não tivemos nenhum caso. Isso foi a ação dessa equipe que está à disposição da escola. A seguir, Daniel Gulino, do Globo. Boa noite, ministro. Boa noite, diretor. Ministro, a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC divulgou hoje um relatório com algumas críticas às políticas do governo para a educação básica. Queria saber se o senhor comentaria esse relatório, também para não fugir do tema, se as escolas civil-militares seriam algo de positivo para se apontar da atuação do governo nessa área. Obrigado. Eu gostaria de reservar essa nossa reunião aqui para que pudesse responder propriamente a questões da escola cívico-militar. Não estou querendo fugir de nada, mas eu gostaria de focar. Naturalmente que nós temos que examinar todo esse relatório e, evidentemente, que as escolas fechadas trouxeram um grande prejuízo para toda a educação brasileira. Mas eu gostaria de reservar para falar depois que eu tivesse um acesso e uma reflexão a respeito do relatório mais propriamente dito. Bem? Convidamos Luana Brasil, do portal O Tempo. Boa noite, ministro. Boa noite, diretor. A minha pergunta é sobre o modo de ação dos militares, os policiais militares e veteranos das Forças Armadas que atuam nas escolas cívico-militares. Como é que eles atuam na disciplina dos alunos? Se eles recebem algum tipo de formação diferenciada, porque a gente sabe que a formação de professores, docentes, é diferente da formação de militares. Então, como que eles estão atuando quando eles têm que lidar, por exemplo, com um aluno indisciplinado, né? Então, como que é isso dentro da escola? Obrigada. Tá bem, eu vou passar para o Gilson, mas antes, uma das premissas que nós, na nossa reunião de capacitação aos senhores militares que aderem a esse programa, é lembrá-los que eles não estão num quartel, que são alunos e devem ser tratados de uma maneira diferente. Isso tem sido um dos pontos mais importantes que nós temos colocado na capacitação deles. Mas eu gostaria que mais detalhes pudessem ser passados. Em termos de formação, como o ministro falou, nós conduzimos inúmeras capacitações com esses militares ao longo do ano. Além disso, nós temos um curso no AvaMEC, né, no portal do MEC, que também forma ou contribui na formação desses militares. Além disso, e é público, está na internet, está no portal do programa no MEC, as diretrizes das escolas cívico-militares, elas estabelecem ali as atribuições de todos os militares que estão dentro das escolas. Quanto à parte disciplinar, que foi o objetivo da sua pergunta, não cabe ao militar disciplinar o aluno. Nós respeitamos a autonomia das secretarias de educação. Então, esse assunto ele é repassado à Secretaria de Educação, vinculada, e ela conduz a situação disciplinar do aluno. Para encerrar, convidamos Jéssica Gonçalves, da TV Brasil. Boa noite. Eu tenho um número aqui do ano passado, do MEC, de um investimento de 54 milhões de reais para o programa cívico-militar, sendo 1 milhão por instituição de ensino, né? Queria saber se esse valor está mantido e de que forma que são distribuídos esses recursos.
A dotação orçamentária do programa, ela é distribuída para as escolas de acordo com o planejamento que a escola faz dentro do sistema próprio para isso. Então, ela tem que fazer o planejamento dela específico, e esse planejamento é analisado pela equipe e disponibilizado para a Secretaria de Educação. Então, depende de cada planejamento de cada escola, e não necessariamente um valor fixo para todas as escolas de forma equânime ou igualitária. Teremos mais uma pergunta do Matheus Vargas, da Folha de São Paulo. Ministro, eu queria saber se há questões suficientes no banco de dados do INEP, do governo, enfim, para a prova do Enem no ano que vem, considerando que tem alguns alertas internos sobre o tema. Vou responder porque é a última, viu? Que nós iremos... É claro que tem, nós temos um banco já composto há muitos anos, um banco de perguntas, né? E essas perguntas são selecionadas por uma equipe de técnicos, de profissionais que observam aqueles pesos de dificuldade de cada questão para ter um equilíbrio nas perguntas e nas provas. Então, nós temos isso. Isso não impede que outras perguntas sejam aduzidas a esse banco, mas nós temos suficiente aí para mais algum tempo. Bem, muito obrigado, pessoal, muito obrigado pelo apoio. Agradecemos a participação de todos e está encerrada esta coletiva de imprensa. Obrigado.